Bom dia, bem-vindos e um abraço a todos. Hoje com mais um capítulo, o capítulo 107 do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é um dos pontos centrais da mensagem de Jesus, que gira em torno do reino que o Mestre fala, sobre o reino que ele promete para todos nós e sobre como chegar a esse reino. Conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que quando Jesus estava em Jerusalém, numa casa cheia de gente, Zacarias começa a falar com o Mestre e diz: Mestre, eu vim num caminho até aqui, mas para esse reino que você descreve, qual é o caminho? Jesus só respondeu dias mais tarde, já a caminho da cruz, quando vê Zacarias entre a multidão e lhe diz: Zacarias, este é o caminho, este é o caminho. Ou seja, todo aquele simbolismo daqueles dias é o caminho para o reino de Deus. Muitos não o compreenderam, mesmo os discípulos. Até aquele dia, à crucificação, ao desfecho da tarefa de Jesus encarnado entre nós. Eles acreditavam num reino de poderes, das forças do mundo, num reino de poder político, de força material, assim como Judas fez, que tentou, erradamente, comprar o reino para Jesus, com suas manobras políticas, com suas ideias mundanas. E muitos outros pensavam que Jesus iria surgir perante os homens como um rei guerreiro, ofuscando a glória dos Césares. Então, para explicar melhor tudo isto, Emmanuel selecionou um versículo de Lucas em que Jesus nos diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior. E é essencialmente tudo o que nos ensina a doutrina espírita. Toda esta construção íntima, a bagagem moral que acumulamos com firmeza das criaturas que irradia para todos em torno de nós. É esta bagagem que nós transmitimos aos outros que realmente começa a mostrar o reino de Deus na Terra. Se pensarmos no que Kardec nos explica no livro Céu e Inferno, sobre o fluido cósmico universal, vamos entender que o reino de Deus está no meio de nós. Se estivermos em sintonia com as leis divinas, como o Espiritismo nos ensina, o reino de Deus mora dentro de nós. E diz Emmanuel, os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Pois quase sempre os agrupamentos religiosos do mundo estão mais preocupados efetivamente com as coisas alheias do que a sua real entrega, dedicação, até com o reino de Deus em si. Estão preocupados com conversões alheias, coisas superficiais, como vimos ao longo da história do próprio cristianismo, impondo a vinda de mais almas para o agrupamento, sem nenhum critério no sentido real da fé. Como nos diz no capítulo 15 deste mesmo livro, a conversão tem que ser sincera num compromisso com Jesus e a Boa Nova. Ao longo dos tempos tem havido mais preocupações com os números do que com a profundeza da experiência com o Evangelho. Ou seja, a preocupação com a quantidade ao invés da qualidade, na verdade, na experiência do Evangelho. E diz Emmanuel, os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Ora, nós sabemos, alguns que se dizem crentes gastam tempo demais a tentar converter os outros, esquecendo de se converter a si próprios. Numa conversão efetiva e real, que seria a melhor, como melhor exemplo, numa conversão para si próprio, converter a si próprio.
numa conversão efetiva e real, que será a melhor maneira de chamar os outros corações para o Evangelho e difundir a Boa Nova. Mas geralmente a criatura coloca em segundo plano esse trabalho íntimo e gasta um tempo enorme em polémicas, até em perseguições, como vimos ao longo dos séculos, sem compreender a verdade. Em vista disso, continua Emmanuel, em toda a parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Realmente Emmanuel aqui é claro e alerta-nos para muitas coisas que estão a passar até aos dias de hoje. Percebemos aqui que o indivíduo não está aflito com sua melhoria. Está aflito porque não vem assim tanta gente, como ele próprio esperava, em seus meios, esquecendo o compromisso principal, o de fazer irradiar a boa nova para fora, esquecendo até o que Jesus disse: ide e pregai, como uma das primeiras regras, já com os valores divinos do Evangelho, para que outros corações aprendam a mensagem do Evangelho. Mas geralmente nós invertemos a questão. Defrontamos irmãos, ficamos aflitos pelo proselitismo e esquecemos a essência. Mas Emmanuel vai explicando. Semelhante atitude ou semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto muitas vezes, muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Claro que muitas vezes entramos no jogo dos números, dos interesses, realçando o aspecto da transmissão dos valores que formam a base do porvir, e isso não interessa. É preciso acompanhar com consciência o que é importante para não nos desviarmos do foco, como já aconteceu ao longo dos séculos, onde violências foram feitas em nome dos números para aumentar o rebanho, sem qualquer respeito pelo que está proposto no Evangelho, levando as criaturas a repudiar o Cristo pelo abuso de poder que lhes foi imposto, levando também séculos a repor o Cristo no amor. Levamos séculos, até aos dias de hoje ainda, para repor verdadeiramente a mensagem de amor e de transformação moral que Jesus nos veio trazer. Porque no passado houve abusos e, ao confundir as coisas, a criatura, por medo, afastou-se do amor. Assistimos muito a estas situações nas reuniões mediúnicas, porque não compreenderam o verdadeiro Cristo. Almas que trabalhavam, que estavam destinadas ao trabalho, à divulgação da doutrina, embrenharam-se em teias de corrupção, de equívocos, e ainda permanecem perturbados nesse sentido e com dificuldade em aceitar a verdade. E nós, quem frequenta o centro, um centro sério, as reuniões mediúnicas, é fácil percebermos e ouvirmos estas questões. Continuando Emmanuel, afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos de fé. Emmanuel é claro. É sempre ruinosa a preocupação com as disputas numéricas do mundo, que ainda aos dias de hoje se vê entre casas espíritas e em certas religiões que estão no mundo. São ruinosas essas preocupações. No livro Boa Nova, também de Humberto Campos, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 4, tem uma fala de Jesus para Zebedeu que lhe diz:
A nossa causa, Zebedeu, não é a dos números, é a da verdade e do bem. E é esta causa do bem, do amor fraterno, da igualdade, do carinho entre todos, de compreendermos o que se passa entre os dois planos da vida, que tem estado a atrasar a doutrina do Cristo. E tem sido difícil às criaturas devido a tantas violências que tivemos no passado, que foram exercidas por alguns sobre todos os outros, e isso prejudicou realmente a divulgação da doutrina do Cristo, que é o amor. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. Ora, nós sabemos que expressões transitórias foram construídas ao longo dos tempos com aqueles que, em nome do cristianismo, apenas acumularam poderes, mas bem distantes do reino de Deus. Devemos divulgar, partilhar, conversar, mas os corações têm que vir de livre vontade e convictos do convite. Não pode haver imposição na doutrina, não pode haver obrigatoriedade. Os corações têm que vir livres e perceberem no seu íntimo que realmente a mensagem de Jesus, a doutrina de Jesus, é maravilhosa. Mas continua Emmanuel. A realização divina começará do íntimo das criaturas, construindo gloriosa luz do templo interno. Ora, o máximo que podemos fazer por ela, a realização divina, é aderir espontaneamente à causa do Evangelho. Jesus deu-nos todos os recursos para que nos sintamos confiantes, para construirmos as nossas conquistas espirituais e morais, para construirmos o nosso templo divino na certeza de que Deus está conosco. Não surge à comum apreciação porque a maioria dos homens transitam semicegos por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. Diz Emmanuel que o reino divino diz respeito ao espírito e não aos números da terra, pois a verdadeira vida é espiritual. O reino do mundo é transitório, é definitiva e só através das várias encarnações educativas vamos aprender a perceber as coisas espirituais. Tantas vezes até deixarmos o passado culposo de tantos erros que atrasaram as nossas conquistas espirituais e que permanecem, e a criatura permanece nesse atraso até aos dias de hoje. Até o próprio planeta permanece em atraso porque o plano divino, o plano de Jesus, que é o governador deste planeta, estaria nesta época, já estaríamos muito mais adiantados. Mas devido a estes problemas todos, a estas dificuldades, a estas violências que foram impostas por alguns sobre outros, atrasaram realmente a divulgação da doutrina, a compreensão da palavra do Mestre Jesus. E já a terminar mais um magnífico capítulo, novamente Emmanuel relembra: a carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhes governam o esforço, pode ver somente o que está morto, ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Ora, meus amigos, quem vive só focado nas coisas da terra, só na matéria, só vê os números,
vê apenas o que está morto. O reino de Deus só é alcançado pelos que já vivem para os valores espirituais. Já despertaram para a boa moral, ou seja, os valores do espírito fora da matéria. São esses que trabalham efetivamente para que o reino de Deus se estenda a outros corações, enriquecendo o celeiro dos valores imortais, não dos números. A maioria das criaturas tem permanecido no vai-vem das reencarnações, sem mudar a sua postura, mas o convite de Jesus está feito. A doutrina dos Espíritos nos esclarece e ensina a pôr em prática os ensinamentos para deixarmos o ciclo vicioso das encarnações perdidas que tanto nos têm atrasado. Jesus nos deixou o Evangelho, segundo o Espiritismo, como roteiro e força libertadora, onde aprendemos como fazer para progredirmos e despertarmos para trabalhar na jornada da evolução e aprimoramento. Porque é para isso que todos nós caminhamos. Podemos demorar muito tempo, mas nesta época em que o planeta já se encontra numa fase de transição para um mundo melhor, para um plano, uma época melhor, temos que ter cuidado, já não podemos perder mais tempo, temos que avançar, temos que pensarmos bem aquilo que queremos. E temos o roteiro das nossas vidas, o Evangelho, toda a obra, toda a codificação, todos os livros de Francisco Cândido Xavier que vieram completar o Pentateuco, obras magníficas que tudo nos ensinam, moral, na ciência, religiosamente, temos tudo que nos pode fazer avançar. E neste momento temos que pensar bem para podermos avançar e sem medo, porque fomos criados, somos centelhas divinas e todos um dia seremos os filhos de Deus e chegaremos ao pé do Pai. E assim terminei mais este capítulo. Obrigada por me acompanharem em mais um capítulo desta belíssima obra. Que o reino de Deus fique mais dentro de cada um de nós. Até breve, um abraço, bom dia.